Olá, estamos aqui para gravarmos mais um vídeo denunciando a hipocrisia da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, principalmente na pessoa do Bispo Macedo. E por que nós batemos tanto nessa tecla da hipocrisia? Veja bem, a hipocrisia deles é tão grande que, às vezes, na maioria das vezes, eles pegam este versículo que está em Hebreus, capítulo 6, versículo 4 em diante, que diz assim: é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Então, muitas vezes, eles pegam este versículo, deturpam este versículo, porque esse versículo aqui, ou esses versículos, se refere ao povo judeu que havia se convertido, algumas pessoas que haviam se convertido, haviam deixado o judaísmo e estavam querendo voltar para o judaísmo. Não tem nada a ver com aquelas pessoas que cometem um pecado, um erro, uma falha. Então, eles pegam esse versículo, ou esses versículos, para amedrontar as pessoas que estão lá dentro, e dizem que se a pessoa caiu, ou seja, se a pessoa pecou, se a pessoa errou, se a pessoa saiu da instituição, é impossível renová-las. Porém, eles são tão hipócritas que, ao mesmo tempo que eles usam esses versículos para enganar as pessoas, eles fazem também aquelas campanhas do resgate, ou seja, para resgatar aquelas pessoas que saíram. Ora, se é impossível, por que fazer então campanha de resgate? E é exatamente isso que uma pessoa de lá de dentro, eu acredito que seja um pastor, fala a respeito de uma campanha que vai ter do resgate. E eu vou ler para você. Veja como são as coisas. Todos que saem ou já saíram da IURD são intitulados de caídos, endemoniados, nunca tiveram Espírito Santo, filhos de Satanás, entre outros. Agora, como entender, né? No dia 27 de janeiro, em todo o mundo, teremos a grande concentração ou grande dia do resgate. E por ordem do inocente e humilde Bispo Macedo, essa deve ser a maior concentração da história da igreja em todo o mundo. Tem um vídeo dele, do Macedo, falando sobre isso. A ordem é convocar todos os afastados, quer dizer, agora os perturbados, caídos, endemoniados, serão chamados de afastados. Então eles não serão mais chamados de caídos, endemoniados, mas afastados. Muito conveniente, né? Na última quinta-feira, ainda na Europa, em compras e passeios, né? Isso aqui está em parente, o senhor intocável Edir Macedo nos disse na reunião de pastores que todos os que saíram da igreja e que ainda sairão é resultado da ira de Deus. Seria o próprio Deus removendo o joio, segundo ele. Disse com todas as palavras que, entre aspas, abre aspas aqui. Eu sei que no nosso meio existem verdadeiros servos que obedecem sem questionar, que aceitam a direção da igreja como se fosse o próprio Deus falando. E o resultado dessa obediência sincera é o crescimento, quer dizer, crescimento financeiro da igreja, o desenvolvimento da igreja. Pastores que crescem a oferta são os que têm o Espírito Santo, mas infelizmente existem no nosso meio, disse o gênio da manipulação. Aqueles que querem servir a si mesmo são os filhos de Mamon, o joio,
Mas ele, Edir, disse estar tranquilo, pois, segundo ele, todos esses serão removidos um a um pelo próprio Deus. O que me causa uma certa dúvida, pois se Deus está tirando, por que então a caravana do resgate? Deus tirou e agora quer de volta? Estranho isso. A verdade é que a IURD precisa aumentar gigantescamente o número de frequentadores, pois está a portas o grande sucesso de bilheteria da história brasileira. Só que não. O filme Nada a Perder 2. Disse o Santo Macedo que a igreja irá regressar ao início, onde pastores pensavam apenas em almas, em ajudar o sofrido. Hoje os pastores só pensam em carros, casas, cuidar da família, que segundo ele, segundo Macedo, é um sinal de fraqueza. E que a partir de agora Deus vai exaltar os verdadeiros servos e humilhar os falsos. Tenho só uma dúvida. Para esse grande dia do resgate, dia 27 de janeiro, será que Alfredo Paulo, Marcelo Roque, Palhaço Cristão e outros serão também convidados a voltar ao lugar que, nas palavras do Macedo, nunca deveriam ter saído? Será que ele vai ligar para o Romualdo ou para o Antônio Moraes e convidá-los também? Há momentos em que os que saíram são chamados de endemoniados e em outras oportunidades são chamados de almas sofridas. Difícil entender. O que mais revolta o Macedo e sua família é saber que nem pastores solteiros que entram na obra hoje os respeitam. Imagina os bispos antigos. Todos assistem às reuniões e viram as costas rindo dele, rindo do Macedo, e ele sabe disso. A verdade é que essas reuniões de resgate, elas acontecem justamente antes de uma eleição, antes de uma campanha, antes do filme, que é justamente para trazer pessoas para que o Bispo Macedo arranque o dinheiro dessas pessoas. Você veja que lá dentro mesmo as pessoas já estão identificam a hipocrisia. E é uma questão de tempo para essas pessoas também saírem. Nós continuaremos denunciando a hipocrisia da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Se você gostou do vídeo, dá o seu like, dá o seu ok, né? O seu like aí. Você pode compartilhar também esse vídeo e caso você queira entrar em contato comigo, mandar uma denúncia, envie para o e-mail alfredopefilho@me.com, alfredopefilho@me.com. Que Deus continue abençoando a todos, um forte abraço e vamos em frente.